esse é o fim do ministro Alexandre de Moraes. Ex-assessor consegue entrevista agora bombástica, entregando tudo o que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e eu vou trazer para vocês agora em primeira mão. São 10 horas da noite do dia 23 de agosto de 2024. Isso aqui é para ser comemorado, pode ser o fim da ditadura no Brasil e desse sistema aí que tem destruído a nossa liberdade, e principalmente a gente vai saber tudo o que aconteceu nas eleições de 2022. Olha só isso aqui, já deixa a curtida no vídeo, já deixa o seu comentário aí com a bandeirinha do Brasil. Isso aqui precisa circular, tenho certeza que vai circular para o país inteiro, e quem é de Goiânia já sabe que eu sou candidato a vereador, tá aí o meu número também, 22622, há muitos anos aqui combatendo esse sistema e esse ministro especificamente que está destruindo a justiça brasileira e a liberdade dos brasileiros. Eu já vou trazer aqui para você agora um trecho da reportagem que fala da entrevista com o Talhaferro, ex-assessor, né, chefe do Departamento de Desinformação do TSE, era funcionário do ministro Alexandre de Moraes. Ele concedeu entrevista entregando tudo, mas falando do risco que ele corre, inclusive pode ir embora do país, ele pode ter saído do país já em um momento desse, só que o que ele vai deixar de informação aí é tudo que a gente precisa. Isso aqui é para ser comemorado, mas vamos lá, olha só o que diz a reportagem aí. Ele e também o jornalista independente David Agape entrevistaram o perito criminal Eduardo Talhaferro, que ontem prestou depoimento à Polícia Federal aqui em São Paulo. Essa entrevista será publicada no site Revista Oeste dentro de instantes, mas a gente dá aqui, antecipa em primeira mão, em Oeste Sem Filtro, um trecho dessa entrevista que você depois pode conferir no nosso site. Eu vou trazer só duas perguntas para você entender aí essa conversa que os jornalistas Edilson Salgueiro e David Agape tiveram com o Eduardo Talhaferro hoje, sexta-feira. Então, uma das perguntas foi a seguinte: por que o senhor decidiu conceder essa entrevista? E aí Talhaferro responde: não conversei com ninguém, mas com a Revista Oeste faço questão. Sei a perseguição que vocês sofrem. Eu conheci a Revista Oeste pelo TSE. E aí mais uma pergunta: como o senhor se sente agora? E aí Talhaferro responde: estou me sentindo como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, todos esses. Pessoas que nunca vi, não sei o que faziam da vida, nem o que fazem. Vejo que são jornalistas agora, mas não assisto TV, não faço nada. Meu negócio é trabalho. E assim, nesse último ano, nem isso tenho conseguido fazer. Passei de braço direito para perseguido. E não duvido que tenha de me exilar. Gente, eu vou cortar aqui porque é o seguinte, isso aqui é gravíssimo. Talhaferro, ele concedeu uma entrevista à Revista Oeste agora nesse momento, e ele falou tudo. Eu quero comentar com vocês aqui, em primeira mão, acabou de ser publicado, então peço desculpas aí porque eu vou ler junto, mas vocês já acompanharam aí a ameaça que ele está sofrendo. Ele era braço direito do Moraes no TSE, e de braço direito ele passa a ser investigado agora. Ele estava se sentindo perseguido e resolveu falar com a Revista Oeste, que é uma revista que já tem aí um teor político mais à direita, que combate esse governo já há um bom tempo também, e ele se sentiu confortável para falar com a Revista Oeste, e a sua entrevista então já está aqui. Ele é perito em crimes cibernéticos, ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral, e está no centro do escândalo aí em relação aos vazamentos que foram feitos. E o Alexandre de Moraes agora tenta a todo custo fazer o quê? Colocar ele como sendo o errado da história. Mas vamos direto para a entrevista aqui. A primeira pergunta: por que que ele decidiu conceder a entrevista? E aí, essa primeira pergunta, a jornalista já respondeu, então eu vou pular ela aqui. O senhor vazou as mensagens para o jornalista Glyn, o Glyn que faz aí, né, que vazou aí as conversas. Ele: não, porque conheço o Alexandre de Moraes. Trabalhei com o ministro por muito tempo, antes de sua entrada no Supremo Tribunal Federal. Conheço bem sua personalidade. Eu jamais teria coragem. Ou seja, ele tem medo do Moraes e por isso não vazou nenhuma conversa, não foi ele. E aí, perguntam aqui se o jornalista e o Fábio Serapião, responsável pela série de reportagens, o procuraram. E aí ele falou: recebi contato uma vez querendo falar comigo, não respondi.
Depois recebi contatos de vários jornalistas, aliás, enviei para o STF as perguntas que o repórter da Folha fez para mim. Ou seja, ele enviou para o STF responder. O senhor chegou a ser preso sob acusação de violência doméstica? O que aconteceu? Aí ele fala que foi preso ilegalmente, porque não houve violência doméstica, o disparo de arma foi acidental, processo que corre no município de Caieiras, São Paulo, trata apenas de disparo acidental de arma, todas as testemunhas são claras, que ele não atirou e tudo. Foi nessa ida à sede da Polícia Civil que o senhor deixou o celular? Até o momento de ir para a custódia, estava com o meu celular. Quando passei meu celular para a mão do meu compadre, desbloqueei o aparelho. A gente jamais imaginaria que pudesse haver uma palhaçada dessa. Ou seja, a conversa, né, o vazamento das conversas vieram daí. E o que o senhor... e o que aconteceu depois? Fui para casa, não deu nem 15 minutos, uma viatura chegou à minha residência. Fui conduzido sem mandado, levado para uma delegacia de Franco da Rocha e não de Caieiras, onde corria o meu processo. Chegando lá, o delegado virou e disse: poxa, está todo mundo atrás desse telefone. O ministro Alexandre de Moraes ligou de Brasília pedindo o telefone. Esse telefone irá para São Paulo e de lá seguirá para Brasília. Como um telefone em 6 dias sai da Polícia Civil de Franco da Rocha, vai para a Polícia Federal de São Paulo, segue para Brasília e volta para São Paulo e depois retorna para Franco da Rocha. Isso ocorreu no dia 9. Então, durante esses 6 dias, qualquer pessoa que tenha tido acesso ao telefone pode ter pego esses arquivos? Com certeza ele responde. O senhor recebeu o celular de volta? Sim, no mesmo dia fui comprar um novo telefone. O celular apreendido era um iPhone 12. Comprei um iPhone 13, conversei com um colega, contei que meu antigo celular estava apreendido e ele ficou inconformado e convenceu de irmos buscar o celular na polícia. O telefone estaria lá, disseram. Como o telefone foi para Brasília e voltou. Sem lacre, sem nada. O delegado devolveu meu celular. 1 ou 2 dias depois, fui fazer a transferência dos dados do telefone. Apenas queria os dados do celular antigo. Percebi que o celular antigo estava travando. Pedi que arrumassem, me disseram que não compensaria. Para me certificar de que nenhuma informação seria usada, destruí o telefone. O que os policiais disseram ao senhor? É estranho, porque no termo de liberação do telefone está explícito. A partir daquele momento eu seria o responsável pelos possíveis dados sigilosos que nele continham. O telefone foi declarado como pessoal. Como sabiam que o meu telefone tinha dados sigilosos? Em toda a investigação de Caieiras, inquéritos, boletins de ocorrência, relatórios policiais, não há nada mencionando sobre o telefone. Mas quem apreendeu o celular? Não é a tentativa de usá-lo como bode expiatório? Pergunta o jornalista. Não tenho dúvidas. Já ouvi gente dizendo que irão apreender meu telefone. Querem destruir o que tem lá dentro, mas nem tem o material. Nunca iria vender meu telefone ali. Havia não só coisas do TSE, como documentos, fotos de crimes, fotos de processos civis. Há documentos sigilosos de vários tribunais. Não usei meu telefone exclusivamente para o TSE. Meu telefone é pessoal e eu perdi tudo. De quem o senhor suspeita? Pergunta o jornalista. Não posso afirmar que foi alguém da Polícia Civil. Não quero acusar ninguém. Eu não fui. Isso eu asseguro. Qual seria o objetivo dos vazamentos? O material pode ter ido para as mãos de alguém para usá-lo no momento certo. Onde houve um boato segundo o qual eu iria tentar vender meu telefone para a revista Veja. É um absurdo. Se vasculharem minha vida, verão que meu padrão de vida despencou depois que eu fui para Brasília. Ali não era minha fonte de renda principal, tem outros negócios, nunca tive relação com política. E o interessante é o seguinte, as mensagens que estão lá são de fato do meu telefone, não tenho como negar. Se você ver todas as conversas e os áudios, dá pra ver que eu sou cauteloso, faço essas brincadeiras porque no ambiente de trabalho a gente brinca, não tem jeito. Sempre tive dúvida dos procedimentos, mas quem vai dizer não para o homem? Para o homem, no caso, Alexandre de Moraes. Sempre tive dúvidas, mas quem vai dizer não para o homem, né, para o chefão? Jornalista volta a perguntar. O senhor atuou como chefe de um dos departamentos mais importantes de inteligência? Perguntou. Fui chefe do departamento das fake news do TSE. Coordenei também o Núcleo de Inteligência Nacional das Polícias, integrei a Comissão de Segurança Cibernética e atuei como secretário da Comissão de Regulamentação das Redes Sociais. Como era a relação do senhor com Alexandre de Moraes? Pergunta o jornalista. O ministro é muito blindado. Se falou comigo 3 vezes, 4 vezes, foi muito. Então, as coisas vinham, não era para mim. A assessoria monitorava, de fato, o que era o objetivo dela. Via tudo o que estava acontecendo. Movimentação em rede social, os principais alvos. Quando cheguei, os alvos já existiam e eram monitorados.
apenas dei continuidade. Agora, a interpretação dos relatórios, se havia crime ou não, quem decidia era o ministro. Eu não tinha poder de decisão nenhum, eu só recebia ordens. Outra pergunta do jornalista. O senhor participava de grupo de WhatsApp dos inquéritos? Eu não fazia parte. Havia um grupo só no STF, pelo que eu percebi, era um grupo deles. E Alexandre de Moraes integrava esse grupo. Como os relatórios eram produzidos? Eu recebi o material por WhatsApp, porque o ministro era tanto do STF quanto do TSE. Existia certa urgência para atuar, para intervir, porque o discurso sempre era de que iria ter golpe, que iria ter alguma coisa desse gênero. Então o medo era de que, se não fosse ágil, algo poderia acontecer ao país. O trabalho era muito rápido. O relatório, da minha parte, era oficial. Se havia mensagens de ódio, informava. Havia denúncias anônimas, mas também houve denúncias que vinham do próprio ministro. O próprio Alexandre de Moraes realizava denúncia. Mas vamos seguir aqui na entrevista. Jornalista pergunta: em uma das trocas de mensagem, o senhor manifesta preocupação com o envio de relatórios do TSE pedidos por Ayrton Vieira e sugere a criação de um e-mail que enviasse a denúncia à Corte Eleitoral. O senhor chegou a criar esse e-mail? E aí eles já entram aqui na questão do Ayrton, que é o braço direito do Moraes, lá no STF, solicitando a documentação lá no TSE. Ele responde: não. No TSE havia e-mails dedicados a receber denúncias. Gosto das coisas corretas, entende? Mas não posso questionar uma coisa que não conheço, como a metodologia do tribunal. Caí de paraquedas ali dentro. Minha função era pegar um objeto, ver se era crime. Não é rito, isso não é comigo. Me formei em direito há mais de 20 anos. Não estou nem atualizado com relação ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal, que é quem determina os ritos e as formas processuais de agir. Ou seja, ele não se preocupava com o rito processual. Ele é formado em direito, mas ele é perito. Então ele se preocupava com a questão da perícia e não da questão da legalidade. O senhor recebeu alguma ordem absurda? Pergunta o jornalista. Prefiro não responder a pergunta. Meu Deus do céu, mas vamos lá. Já se negou a cumprir alguma ordem? Nunca, porque não tinha como. Mas de coração aberto, com a consciência limpa, posso dizer que poupei muita gente. Sei que fui e sou massacrado pela direita. No entanto, não tenho apreço por nenhum lado político. Se fosse me classificar como uma pessoa política, seria de direita, jamais de esquerda. E assim evitei prejudicar muita gente, inclusive a própria revista Oeste. Eu falava: não, isso aqui não. Ou seja, abusos que poderiam estar sendo praticados, e ele ainda conseguia amenizar, porque técnico, não tem lado político. O Alexandre de Moraes queria ferrar e ele tentava amenizar. Vamos, porque vem mais bomba aí. Vamos lá. Como ocorreu a tentativa de incriminar a revista Oeste? Na verdade, não sei a intenção, não sei a origem. Eu era cozinheiro. Olha, levanta esse material aí pra mim e vê o que tem. Nas falas publicadas pelas reportagens, digo que encontrei apenas material jornalístico. O senhor entende o desespero das pessoas que foram perseguidas por Alexandre de Moraes? Pergunta o jornalista. Sei que meu trabalho faz parte disso, mas não tive opção. Eu era um funcionário. É como se fosse um cozinheiro e o dono do restaurante falasse assim: quero que você faça feijoada hoje. Coloca beterraba na feijoada. Suponha que respondi: ah, mas beterraba não. E o chefe respondeu: não, põe beterraba. Está bem, colocarei a beterraba. Gente, isso aqui... Ó, eu vou continuar com a entrevista, que vai ter muita coisa aqui, mas isso aqui pra mim já está mais do que comprovado a falcatrua realizada pelo Moraes. Ele determinava a criação de provas de acordo com o que ele queria. Né? Como se fosse o chefe do restaurante falando pro cozinheiro: é para fazer assim e você tem que fazer. Isso aqui pra mim já basta. Mas vamos seguir, porque eu tenho certeza que vai vir mais bomba por aí. Mas agora vai falar do 8 de janeiro, vai ficar interessante. Vamos lá. O TSE e o STF acionaram o senhor para investigar os atos do dia 8 de janeiro? Houve um pedido do STF para a realização de um levantamento de dados dos manifestantes. Ficha civil. Vamos dizer assim, a equipe de investigação produziu esses documentos. Foram semanas de trabalho, cerca de 1.500 pessoas estavam na lista. Eram as pessoas que foram presas. Acredita que houve tentativa de golpe no 8 de janeiro? Pergunta o jornalista. Esse tipo de golpe, na minha concepção, é concretizado por militares. É o que sempre estudei na história. Isso não ocorre pelas mãos dos civis, que estavam desarmados.
O problema todo foi o quebra-quebra ali. Invadir um prédio público errado. Falou tudo. Falou tudo. Agora, chamar aquele povo de golpista, de terrorista, é demais. É muito. É o que eles fizeram e fazem. Golpe é feito com militares, com pessoas armadas. Ninguém tenta tomar o poder com idosos com Bíblia na mão. Mas vamos lá. O senhor recebia a ordem e repassava para a sua equipe. É assim que funcionavam as investigações? Sim, as coisas mais urgentes vinham para mim e eu as repassava para a minha equipe. Havia monitoramento, produção de relatórios. Era impossível, como um ser humano, analisar sozinho a ficha civil de 1.500 pessoas. Pelo volume, acredito que não teve nem tempo de ver os presos. Eram peões ou presidentes. Não dava. Os senhores chegaram a realizar levantamento de contas? A quebra-sigilo e as ordens de prisão não eram realizadas por mim. Ocorriam pelas mãos de juízes auxiliares e pelo ministro Alexandre de Moraes. Minha equipe apenas enviava os links, dizia quais perfis eram oficiais, quais eram de pessoas físicas, quais eram de fã-clube. A determinação não era minha. Como funcionava o núcleo formado por coronéis da PM? O núcleo era de inteligência. Esse núcleo não teve muita utilidade, servia apenas para informar. Olha, não tem barreira nas estradas, não há caminhões, não tem incêndio nas ruas, não há setor de inteligência no Brasil. Qual é o sentimento do senhor com relação a Alexandre de Moraes antes e depois dos diálogos que foram vazados? Sempre tive admiração e respeito pelo ministro. Ele é extremamente inteligente em questões relacionadas ao direito e muitas das suas decisões foram sensatas. Falaram que fiquei magoado com ele por causa da minha prisão, mas não me importei com a exoneração. Não me importei com a minha exoneração porque não queria mais ficar ali. Queria voltar para minha casa, para minha família. Tenho 2 filhas pequenas e senti muita falta delas. E não era a primeira vez que eu tinha pedido exoneração. Há até uma figurinha de WhatsApp com a minha cara dizendo: vou pedir exoneração. Tiravam sarro da minha cara. E até ontem não tinha mágoa nenhuma do ministro. Mas a forma como Alexandre de Moraes está agindo comigo, sim, estou chateado, virei desafeto dele. O senhor tentou manter contato com o ministro? Não. Contudo, na época da apreensão do meu celular, informei para o gabinete do ministro sobre o que havia acontecido. Disse mais de uma vez que estava preocupado. Alexandre de Moraes sabe de todas essas coisas. Quando comecei a ler as reportagens, entrei em desespero. Pensei, vão me culpar. As pessoas ali se conhecem há anos. Eu que fazia parte da equipe estou sendo investigado. O cara que cumpria ordens é o vilão. As ordens vinham diretamente de Ayrton Vieira? Sim. É exatamente o que está nas reportagens. Falava sempre com Ayrton Vieira. Jamais tratei com Alexandre de Moraes. Pessoalmente conversei com o ministro 3 ou 4 vezes na minha vida. O que o senhor acredita que virá a seguir? Não sei nem o que tem lá. A gente tinha tanta conversa até com os amigos, como amigos, não posso te dizer. O que não posso negar é que ali nas mensagens está a minha voz. Agora, comprei um novo telefone. Procurando as conversas aqui no WhatsApp, percebo que as fotos de alguns dos meus contatos nem aparecem mais. Fui bloqueado pelos funcionários do STF. Estou seguro da minha consciência. Na verdade, não estou como investigado, estou como testemunha. Estou despreocupado. Não fiz nada. Estou preocupado apenas com uma possível retaliação. Com certeza, retaliação que deve acontecer. Aqui encerra a entrevista. E eu quero aqui, mais uma vez, repetir para vocês que o que está acontecendo no Brasil é um absurdo. Dia 7 de setembro, o Brasil vai parar para pedir fora Moraes. Todos estão nas mãos desse ministro. Inclusive, esse servidor aqui. Esse servidor aqui que está sendo duramente ameaçado, que está tendo aí sua vida ameaçada, vai ter que sair do país, ao que tudo indica, e que cumpria ordens. Ordens essas que serão reveladas muitas coisas ainda. Esse é o início do fim do Alexandre de Moraes. Essa é a ponta do iceberg. E eu quero convocar você aí, do Brasil inteiro, dia 7 de setembro, para que nós possamos estar nas ruas, porque isso aqui está escancarado. Agora, sem pressão popular, nada vai acontecer. Aqui em Goiânia, nós estaremos no Parque Vaca Brava às 9h30 da manhã. Convido todos aqui de Goiânia a participarem às 9h30 da manhã no Parque Vaca Brava. Vamos divulgar todos os locais do Brasil inteiro. E para mim, está mais do que provado. O ministro Alexandre de Moraes produzia. O ministro Alexandre de Moraes forçava. O ministro Alexandre de Moraes
arrebentou com as eleições de 2022, para não dizer outra coisa. E o ministro Alexandre de Moraes precisa ser impeachmentado. Eu tenho coragem de falar isso aqui e vou lutar por isso até o fim. Se você está comigo, deixa a curtida, compartilha esse vídeo e já se inscreve aí no nosso canal.